Os irmãos e irmãs, é o pregador desta manhã, o reverendo Fernando Hamilton Costa, que eu gosto de chamá-lo de tio Fernando, é meu tio querido, e eu já tive a oportunidade de convidá-lo para pregar na Igreja Aliança, assim como o papai já o convidou, e ele já pregou várias vezes também na primeira igreja. Ele, de uma forma interessante, ele é o pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, na cidade de São Paulo. E quando nós pensamos no projeto de uma nova igreja, e aí eu pensei assim, qual nome nós daríamos? Não poderia ser Nossa Senhora de Lourdes, e também eu fiquei preocupado da gente escolher o nome de um bairro e depois construir fora daquele bairro, né? Então eu falei assim, um nome bonito que eu conheço, de uma igreja que eu gosto, e que é um nome extremamente bíblico e reformado, é o nome do Calvário. Então hoje nós temos o privilégio de ouvir a pregação na voz do pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário. Seja bem-vindo, tio, que Deus possa nos abençoar através desse instrumento do Senhor. Então eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, eu sou pastor do Calvário, eu só vivo falando isso. Eu digo que ser pastor do Calvário é uma coisa, na Igreja Presbiteriana do Calvário é outra, podem ter certeza absolutamente. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos queridos, no Sermão da Montanha, no início, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Eu vou ler apenas um versículo desse sermão, uma das bem-aventuranças. Em Mateus, no capítulo 5, e tão somente eu vou ler o versículo 9. Mateus 5, verso 9. Vamos ler no início, todos a nossa voz? Mateus 5, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos queridos, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor, no trabalho que é feito para a divulgação do nome de Deus, mais uma comunidade. Não gostou muito de usar esse termo, mas na verdade somos uma comunidade, somos uma congregação, o povo de Deus, uma pequena parte da família do Senhor, e que se reúne para adorar o nome de Deus. Algumas coisas são importantes para nós, para vivermos em comunidade, para termos uma igreja que nós frequentamos, coisas preciosas. Hoje eu estou participando de uma dessas coisas maravilhosas que nós temos, que é um momento de comunhão, onde nós partimos o pão juntos, nós comemos juntos, nós, como lá na igreja primitiva, temos esse privilégio de estar juntos, participando com amizade. A igreja não deixa de ser um lugar, uma família, onde nós precisamos estar reunidos. Nós precisamos ter um grupo onde nós sentimos bem, um grupo onde nós pregamos a palavra, um grupo onde nós mutuamente nos afiamos. Tem um versículo em Provérbios que eu gosto demais, que ele fala que como ferro afia o ferro, assim o amigo a seu amigo. Então é um momento também, um lugar onde nós nos exortamos mutuamente, nos consolamos. Enfim, nós praticamos aquilo que está narrado no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que diz que nós juntos cooperamos para a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito importante. A igreja do Senhor é o povo de Deus em todo lugar, em toda a face da terra. Ela não depende das paredes, do estilo de construção, né? Ela não depende de alguma coisa que as pessoas hoje convencionaram chamar de templo, porque nós sabemos muito bem que no conceito lá de Israel, o templo era um só, ficava em Jerusalém, e depois o Senhor Jesus nos ensina, e o apóstolo Paulo nos instrui também nas suas cartas, dizendo que hoje o templo do Espírito somos cada um de nós. Então cada um de nós hoje é o templo do Senhor. Mas a igreja é a comunidade, é o povo de Deus. E temos grandes coisas para fazer na igreja. Como eu disse, né? A comunhão, a edificação mútua, o auxílio. A igreja tem aspecto diaconal também, de auxílio um para o outro. Tudo são coisas importantes. Mas há algo mais importante do que isso ainda. Porque a igreja não é verdadeiramente um clube social. A igreja verdadeiramente não é um lugarzinho onde a gente vai lá para ter somente momentos de prazer e de alegria. Tem tanta gente que vai à igreja e depois sai da igreja porque diz, não me agrada aquelas pessoas, tem uma pessoa ali que eu não gosto dela, e essa pessoa é muito inconveniente, então eu vou sair da igreja. Não vou na igreja por causa de uma pessoa, mas para louvar o Senhor. E o cristianismo é algo importantíssimo para nós. O cristianismo está gravado em nosso coração. Nós vivemos uma sociedade dita cristã, né? Nossos princípios ainda trazem toda uma história de cristianismo, princípios éticos que hoje nos escandalizam, nos agradam tanto, são baseados na palavra de Deus. O que é que nós temos de herança, de coisa tão importante assim na palavra do nosso coração? Então eu escolhi esse versículo
entre tantas coisas para falar, eu escolhi esse versículo. É um versículo que fala de algo muito especial. Você percebe que no final dessa bem-aventurança, dessa frase, bem-aventurança, ele diz assim: porque são filhos de Deus. Filhos de Deus é a essência daquilo que nós somos, a igreja. Nós somos filhos de Deus. Vocês devem lembrar muito bem o que João escreveu no Evangelho, no primeiro capítulo. Ele diz para nós assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus. A igreja é o grupo dos filhos de Deus. Ao contrário dessa frase tão comum no mundo, que Deus é Pai, as pessoas gostam de falar Deus é Pai, Deus é Pai. As Escrituras nos ensinam que realmente Deus é Pai daqueles que o amam. É assim que a Bíblia diz para nós. Ainda que Ele seja Criador de todas as coisas, e aqui foram lidos alguns trechos bíblicos que reafirmam isso, mas Deus é Pai daqueles que o amam. Esses são os seus filhos legítimos. Aqueles que é dado a autoridade para orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Está ali baseado no primeiro versículo. O que nós levamos de herança? A igreja cristã ainda é muito amada. Tem muita gente que gosta das coisas cristãs, e algumas coisas são sintomáticas na igreja cristã. Eu creio que quando nós falamos aí no sentido comum a respeito de Jesus e da igreja cristã, e dos benefícios da igreja cristã e das coisas admiráveis da igreja cristã, algumas coisas aparecem. Fala-se em amor, fala-se em perdão. É tão bonito, né? Chega alguém e dizer assim: se a Bíblia inteira se perdesse, mas ficasse só as bem-aventuranças, já seria muito importante. Não se pode perder nada na Bíblia, porque Deus inspirou tudo para nós. Não tem sequer uma vírgula que nós possamos jogar fora e desprezar verdadeiramente. Mas a herança da igreja, então, é a herança de paz, e de amor, e de perdão, de um relacionamento restaurado. E aqui, quando nós lemos as Escrituras, ela fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que são esses pacificadores? Aqueles que promovem a paz, como é uma maneira de entender essa palavra quando nós vamos olhar na raiz. O que é? Quem é que somos nós, o povo que procura ver quando tem atritos no mundo, uma briga no vizinho, um problema no trânsito, ou em qualquer lugar, nós vamos ser introduzidos para resolver esses problemas? Interessante, esses dias mesmo, agora no processo de paz na Colômbia, na guerrilha com o governo, foi montada uma comissão para efetivar o processo de paz, e uma das pessoas chamadas foi o Papa, porque a ideia é a seguinte: é um cristão, esse tem que ajudar a resolver o problema de paz. É assim que as pessoas pensam. Mas será que é isso mesmo? Será que o pacificador é aquele que promove a paz, a restauração de relacionamentos? Se é isso que Jesus está falando, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, será que é esse o contexto? Eu creio que nós vamos olhar mais, de uma maneira mais carinhosa. Um dos textos litúrgicos lidos está no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, e a leitura litúrgica parou no versículo 4. E uma das passagens que eu tinha escolhido, claro que o Neto, os luthieros não podiam saber quem preparou a liturgia, mas está exatamente no versículo 5 e 6 de Romanos 8, diz a palavra assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Um dia desses, no sermão, eu fiz uma afirmação, e depois eu, passando na secretaria da igreja, num papel, alguém tinha anotado a afirmação que eu fiz, acho que achou importante, e realmente é alguma coisa para pensar. Eu disse que não existe conversão sem reconhecimento do pecado. Não é possível alguém se converter sem que ela tome consciência de que ela é pecadora, de que ela realmente é ofensiva a Deus. Muitas vezes nós entendemos em alguns momentos conversão como ser aderente de uma certa coisa. Eu achei legal, eu vou ser isso aí é legal para mim, eu gosto daquele grupo, eu gosto dos louvores daquele grupo, eu gosto da amizade daquelas pessoas, então eu vou me tornar um cristão. Não existe conversão verdadeira sem um profundo reconhecimento do fato de que nós vivemos em inimizade contra Deus. Nós precisamos entender de uma maneira muito grande o fato de como o ser humano tem ofendido a Deus na sua vida. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim: pastor, mas continua essa injustiça, essa maldade, essa corrupção, a gente não vê saída nenhuma, por que está desse jeito? Algumas pessoas que têm dúvidas
dúvidas sobre a existência de Deus, que perguntam imediatamente é exatamente isso. Mas Deus, cadê Deus com toda essa briga? Nós vivemos fora do paraíso. Nós vivemos em briga com o Senhor Deus. A humanidade vive em briga contra Deus. É isso que está acontecendo, que nós vemos. A maldade, as crianças sofrendo, não é? As pessoas que parecem de boa paz passando por tantas dificuldades, as coisas que nós vemos que são profundamente injustas, o louvor da injustiça, não é? As pessoas são arrogantes. Eu comento com um menino, eu aprendi algumas coisas básicas de meus pais, graças ao Senhor, e eu louvo muito a Deus por isso, e algumas coisas são para mim muito importantes, né? Não admito ser chamado de mentiroso. Para mim chamar de mentiroso é uma ofensa gravíssima. Chamar de ladrão, então é chamar para briga. Como assim? Eu não sou ladrão, que história é essa? Hoje em dia você usa certos termos para as pessoas, elas dão risada. Eu sou esperto, é assim que tem que viver, não tem outro jeito. A gente vive numa sociedade assim, as pessoas parece que não têm consciência de como estão ofendendo a Deus. Existe um Criador que nos fez com um propósito, em harmonia com Ele, na santidade que Ele tem, que Ele é santo completamente, e que o ser humano ofende ao Senhor Deus a sua vida. Não dá para a gente falar em paz sem primeiro falar em guerra. Porque a gente só pode promover a paz quando as pessoas percebem que elas estão em guerra, não é? Não é assim? Como é que eu posso falar de paz se as pessoas não reconhecem que estão em guerra? Já deve ter acontecido com você, com o pastor é mais fácil acontecer. Eu ia conversar com alguém e fala assim, não, você precisa resolver seu relacionamento com o fulano. Eu não tenho nada contra ele. Não, pastor, você entendeu errado. Eu não tenho nada, que é isso? Eu não sou assim. Enquanto não percebe o erro que tem pessoal, quando não percebe a ofensa que pratica, como é que você pode fazer uma restauração de relacionamento? Se você tem duas pessoas que estão brigadas e eles não reconhecem que tem um problema de relacionamento, tem que reconhecer. A primeira coisa é isso. E com Deus é exatamente isso. Nós precisamos reconhecer que nós temos um profundo problema de relacionamento com Ele. Eu não conheço todos vocês aqui, alguns eu conheço, né? Mas a maior parte eu não conheço. Eu não sei exatamente como está o seu coração e a sua experiência com Deus. Eu realmente não posso falar isso. Isso é tão bom, sabe? É tão bom a gente pregar num lugar que a gente conhece todo mundo, porque pode falar à vontade. E ninguém diz assim, o pastor está falando para mim. Ele me viu chegando, então ele está mandando uma mensagem específica para mim. Uma vez lá na primeira igreja, eu contei a história de um presbítero meu, que dizia que tinha umas mensagens poderosas, que são aquelas setas inflamadas de chamas que o pastor atira, e ela vem na nossa direção, passa zunindo na nossa orelha, e pega quem está atrás da gente, ainda bem quem estava aqui escutando essa mensagem. Então é hora de pensar na vida da gente, e dizer assim, como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu tenho me relacionado com Deus? Como é que eu posso pensar em pacificador se eu não reconheço que a minha vida tem sido uma vida bastante ofensiva ao Senhor Deus? Como é que alguém pode ser um cristão verdadeiro se ele não entende qual é a verdadeira mensagem do cristão? O que se canta tanto na época do Natal? Canta-se o cântico dos anjos aos pastores. Está lá em Lucas capítulo 2, todo mundo sabe, não sabe nem abrir a Bíblia. E aquele cântico, ele ecoa em todos os lugares, né? Paz na terra. E aí as pessoas hoje traduzem do jeito que querem, né? Entre os homens, a todos os homens. E vão fazendo um monte de coisa. Mas será que era isso que os anjos estavam anunciando? Que estava nascendo um nenenzinho bonitinho, né? Agradável, que todo mundo gosta de criancinha, muito legal e humilde, né? Porque deitado numa manjedoura, né? Imagina um lugar mais desconfortável que esse. Dá licença aí para o pessoal com um pouquinho mais de 20 anos que eu. Você lembra de colchão de crina? Alguém lembra de colchão de crina? Ele deitava naquele colchão de crina, aquele negócio duro, esperto. Para quem não sabe, colchão de crina é mais ou menos um colchão de palha, né? E eu lembro uma vez que eu fui andar num lugar e fazer uma visita no interior da Bahia e montei o cavalo. Eu sou paulista de cidade grande, eu sou paulista, caipira de cidade grande. Então andei uma leva a cavalo, doía tudo, minhas costas, doía tudo. Enquanto o missionário continuou as visitas, eu tive que deitar na casinha, né, fazer o culto à noite. Né? E eu deitei num colchão desses. Que delícia! Gente, que delícia. Depois sai coçando. Quem já dormiu em colchão de crina sabe que sai tudo coçando aquela palha cultural. Quem está rindo sabe o que eu estou falando, né? Então é exatamente isso. De Jesus Cristo foi colocado numa manjedoura, um cobertor. Seu primeiro colchão foi colchão de crina, não sei quem pode falar uma coisa assim. Ah, que lindinho, que bonito. Aí no Natal faz a manjedoura, coloca lá o
bebezinho e tudo. Ai, que coisa linda. E os anjos cantando paz entre os. Ai, que coisa linda. Vamos restaurar os relacionamentos. É isso. É isso. A paz que nós cremos é essa paz. É isso que a Bíblia fala para nós. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Nenhum só. Está em Romanos capítulo 3. Nenhum só. Todos pecaram. Todos. Todos a uma cometeram injustiça contra o Senhor. Aqui no capítulo 8 fala que nós temos inimizade contra Deus. Somente quando nós entendemos a inimizade contra Deus, nós podemos entender a paz. A verdadeira paz. Anos atrás, eu não lembro exatamente quanto foi, mas eu lembro que faz tempo, houve uma cena dantesca, muito esquisita. Na época não tinha YouTube ainda, deve estar no YouTube, mas não tinha YouTube ainda. Mas é uma cena assim muito esquisita. Na Coreia, uma briga de monges budistas por um templo budista. Uma briga pesada, gente. Você precisava ver. Quem não viu, era uma briga tremenda. E jogava coisas para lá e subia escada, queria invadir o lugar. Era uma construção, se eu não me engano, milenar. E aí um grupo de monges queria ser o dono daquilo, outro grupo. E a coisa mais esquisita é você ver monge budista brigando, né? Porque você imagina que os caras estão sempre sentados. E brigando, né, para conquistar o lugar. E aquilo, que coisa mais estranha. E tinha extintor de incêndio no meio da história, e tinha mangueira com água. E olha, deve ser pior, porque todo mundo deve saber que não está com Gifu, então é pior ainda os monges budistas, né? Mas você fala que coisa estranha. Mas você olha para nós cristãos, vivendo coisas muito estranhas. Né? Quem também é mais ou menos da minha geração, lembra que não faz muito tempo nós assistimos pelos jornais constantemente notícias de guerra entre cristãos na Irlanda. E explodia bomba para cá, explodia bomba para lá. Eram protestantes matando católicos, católicos matando protestantes. Uma coisa absurda. Cada vez que vinha uma notícia de um massacre, de uma história, ficava muito triste. Como assim cristãos brigando com cristãos? Falando aqui de comunismo, estou falando de briga entre aqueles que falam que são promotores da paz. Mas é muito mais do que tudo isso. Só reconhecer que tem um Deus que olha para nós, na nossa condição de pecadores, de incapazes de restaurar a comunhão com Ele, porque Ele é perfeito, que Ele é santo, que Ele é santo. Nós devemos adorar a santidade. Nós vamos lembrar disso em nossa vida, e somente aí nós podemos procurar a verdadeira paz, porque realmente o Senhor nos dá esse privilégio de entender que quando Cristo morreu numa cruz, Ele fez paz entre os homens e o Pai. É isso que os anjos cantavam. A essência do cristianismo é dizer para a humanidade, para todos nós, que nós vamos restaurar nosso relacionamento com o Criador, porque é a nossa única salvação. É a única maneira de saber que um dia vamos adentrar no paraíso eterno com o Senhor Deus. Nós vamos ter uma comunhão interna e paz com o Senhor pela obra de Cristo que pagou o nosso preço. Ele pagou o nosso preço. É feito como que inimigo de Deus para pagar o nosso preço, não porque ele tenha desobedecido, não porque ele tenha cometido pecado, mas fazendo esse pecado em nosso lugar, como a Bíblia diz. Ele fez isso. Eu só posso entender nesse contexto o fato de eu ser pacificador, porque em primeiro lugar eu tenho paz no meu coração com o Senhor. Você tem paz com Deus? De repente você é um excelente mediador. Hoje tem os tribunais de pequenas causas, outras coisas assim, e existe hoje uma figura de um mediador, uma pessoa que tenta resolver os problemas em harmonia, né? Em grupos, não sei também, como eu não conheço o grupo, se tem alguém lá no jeito, que provavelmente tem, e tem pessoas que conhecem essa história daqueles que são verdadeiramente restauradores de paz. Não vou falar nem daquele que faz casamento, que já é chamado de juiz de paz, né? E quando a gente pensa que ele é chamado de juiz de paz e faz casamento, tem hoje em dia que faz um contrassenso, que em alguns momentos de fazer casamento é deflagrar uma guerra verdadeira, né? Mas ele é chamado de juiz de paz. E nós somos realmente pessoas que têm um coração em paz com Deus. Nós somos pessoas que amam o Senhor de coração. Qual é a tarefa principal de uma comunidade? É ter comunhão, é um ajudar o outro, cooperar, exortar, animar. Não tenho dúvida sobre isso, mas é o grupo daqueles que são filhos de Deus, que são promotores da paz. Interessante o nome Calvário. E o Calvário lembra morte, é castigo,
né? É o lugar que lembra para nós o momento da ira de Deus, o que o Senhor clama, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então a gente pensa muito nisso, mas aquele é o verdadeiro lugar de paz. Porque quando Cristo morreu na cruz, naquele lugar chamado Calvário, Ele restaurou nossa comunhão com o Pai, todos aqueles que creem em nome do Senhor. E é isso que nós vamos ter em nosso coração. O povo de Deus, os que amam o Senhor, precisa entender que nós somos ofensores, ou fomos ofensores. Quem ama o Senhor já entende um pouquinho diferente, ainda continua pecando, mas sabe que hoje não está mais em guerra com Deus. Pela sua bendita misericórdia que se renova a cada manhã. A bendita misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Como diz Jeremias, ele fala muito bem: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu lembro então das misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Deus é maravilhoso. Deus nos dá isso. E agora, meus irmãos, por que pareça, tudo isso que eu falei vai apontar finalmente para na minha maneira de entender, a melhor expressão, não é tradução, porque imagine traduzir a palavra de Jesus, ou aperfeiçoar a palavra de Jesus, mas é uma expressão que Paulo fala sobre o exercício desse ato de pacificação, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E essa passagem é a passagem para mim que mostra realmente o que é aquilo que nós temos como pacificadores. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Versículo 1 do capítulo 5 de Romanos diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Nós estamos em paz com Deus agora, pela obra de Cristo. O cristão está em paz com Deus. O cristão não tem mais medo de se encontrar com Deus. Ele não pode ter medo da morte, porque na morte nós vamos encontrar com Deus. Ele não tem que ter medo de encontrar com Deus. Medo do quê? Nós temos comunhão restaurada com o Senhor. E se Deus ficar bravo comigo? E aquela velha conversa de quem não entende direito as doutrinas bíblicas: e se eu não for predestinado? Absurdo, não é isso? Provavelmente os pastores, depois, se for o caso, explicam melhor, se alguém tiver dúvida sobre isso. Mas não pode ter dúvida nenhuma sobre isso. Como assim? Eu tenho restaurado minha comunhão com o Senhor. Que bênção! Deus me reconciliou com Ele. Deus me chamou para uma reconciliação. Eu que sou ofensor e Ele que tomou a iniciativa. Ele que fez toda a obra por mim. Mas continua aí na palavra: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E ele continua dizendo que na qualidade de cooperadores dele nós somos. Mas tudo isso, o versículo 17 introduz o assunto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bem-aventurados pacificadores. Você e eu, como cristãos, temos a obrigação de sermos pacificadores. Eu creio mesmo que a gente deve ajudar a apartar a briga. Eu penso mesmo, na possibilidade. Já tive alguns momentos que eu tive que ajudar a apartar a briga, de separar pessoas que estavam brigando fisicamente, de ir lá no meio e apartar a briga. Nós devemos ser pacificadores nesse sentido. Devemos, na medida do possível, ser os apartadores de briga, não é? Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Na verdade, nós proclamamos a paz em Cristo Jesus. Eu creio que a grande pacificação que Cristo prega e que é nosso dever, e está escrito na Bíblia, é o fato de que eu estou em paz com Deus e, portanto, eu também devo ser um proclamador da verdadeira paz. Dizer aquele que está com o coração atribulado, preocupado, receoso, não tem segurança, e ele pode ter segurança em Jesus. Ele deve ter segurança em Jesus. Porque Cristo morreu para pagar todos os nossos pecados. Então, igreja, quando você está em comunidade, você tem uma finalidade: ser luz no mundo. Ser luz no mundo. Mais um bairro onde vai ter mais uma igreja, mais um trabalho para proclamar o nome do Senhor. Para promover a paz.
para sermos proclamadores da paz, ainda que em alguns momentos nós tenhamos que convencer primeiro as pessoas que elas estão erradas. Lembram Jesus Cristo consolando os seus discípulos prestes a morrer? Lá em João é o que mais descreve os momentos finais de Jesus antes da morte, né? E ele diz lá no belo capítulo 16: e convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. O Consolador é ótimo, não é? O Consolador é aquele que consola, não é aquele que traz paz, não é aquele que traz alegria. O Consolador, para mim, a ideia é essa, né? E daí ele fala, e ele virá e ele vos convencerá de... Então o Consolador deve ser assim: alegria, paz, segurança, prosperidade, das coisas lindas, né, que o Consolador faz. Mas quando Cristo fala assim, e virá o Consolador e ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Como assim? Ele vem me consolar, e o consolo que ele vai trazer para mim é justiça, Deus é justo, juízo, Deus vai executar o juízo, Deus não vai, deixa para lá, não, juízo, e do pecado, eu sou pecador. Como Consolador falando dessas coisas? Mas é isso mesmo, ele só pode ser consolado e ser pacificador quando nós entendemos que nós somos ofensores de Deus. E é preciso um ato profundo no coração de reconhecimento das falhas, restaurar a comunhão com o Senhor, para poder ser um bom pacificador. Eu passo por isso tudo e eu sei do que eu estou falando, porque eu reconheço quão pecador eu sou. E Deus tem misericórdia de nós, viu, meus irmãos? Que as pessoas olham para nós e falam assim, esse é um verdadeiro filho de Deus, esse é um filho de Deus. Por quê? Ele dá coisas para os pobres, ele faz isso, aquilo. O crente tem que dar as coisas para o pobre mesmo, ele tem que ser paciente, ele tem que ser includente, tem que ser todas essas coisas. Mas não é isso, nós não somos filhos de Deus por causa disso. Eles são filhos de Deus porque eu me achava em litígio com Deus e Ele me mostrou que a paz quando eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, e entendo que Ele fez tudo o que eu precisava para restaurar a minha comunhão com Deus. Deus abençoe vocês. Seja onde for que o Senhor nos estabelecer na hora certa. Ainda não tem um local, tem os sonhos, né? Mas o local certinho ainda não está. Eu sei porque eu vivo um pouquinho esses sonhos andando por aí e vendo algumas possibilidades. Mas seja onde for, como o Neto falou, de repente a gente pensa que é em tal bairro, vai ser em outro bairro, ainda não sabe exatamente. Mas quando Deus mostrar onde vai ser, que seja um lugar conhecido das pessoas que amam o Senhor, cantam o Senhor, e fazem as coisas maravilhosas, que é uma comunhão preciosa, e tudo lá, mas são proclamadores da verdadeira paz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua família que se une aqui, ó Pai, filhos e filhas do Senhor, todos na comunhão contigo, ó Pai, porque creem, sabem do erro, da limitação pessoal, e sabem que Jesus Cristo completou toda a obra necessária para terem comunhão totalmente restaurada com o Senhor. Pai. Obrigado, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, independentemente do que nós somos, do que nós fomos, do que nós seremos. O Senhor nos ama, ó Pai, nós te louvamos tanto por isso. O Senhor nos traz para essa bendita comunhão, nos dá o privilégio de conversar com o Senhor em oração, de chamar o Senhor de Pai Nosso. Nós te louvamos, ó Pai, por esse imenso amor e pedimos que o Senhor nos ajude a ser ministros da paz, de sermos verdadeiros fazedores de paz, promotores da paz, proclamadores da paz, embaixadores do Senhor, pregando a reconciliação com o Senhor através da obra perfeita, eficaz, eficiente de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como a Tua família. Guarda-nos pela Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai, também no dia a dia. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Amém.